Boa noite. O rádio é um dos meios de comunicação mais democráticos que existem. Nos mais distantes rincões do país, a população recebe informações, ouve música, se diverte e se integra com a comunidade. É um veículo que vem desde o início do século passado, mas até hoje se mantém como de grande alcance na população. E para aproximar, organizar e prestar serviços à comunidade é que existem as rádios comunitárias. Segundo o sistema de controle de radiodifusão do Ministério das Comunicações, existem hoje no Brasil 4.450 emissoras comunitárias autorizadas. O estado que reúne o maior número é São Paulo, com 575 rádios. Rádio comunitária é o tema de hoje do Brasilianas.org. São nossos convidados, Gerry de Oliveira, que é coordenador da Associação das Rádios Comunitárias de São Paulo, Armando Coelho Neto, da Polícia Federal e autor do livro Rádio Comunitária Não é Crime. E em nosso estúdio em Brasília está Otávio Pena Pierante, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. O jornalista Marcelo Zanini vai fazer as perguntas encaminhadas pelos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar suas perguntas pelo site www.brasilianas.org. Antes de começarmos o debate, vamos ver a reportagem da jornalista Graziele Abrão, da Rede Minas. Ela conta a história da criação da Rádio Favela, uma rádio comunitária cuja história virou filme. Vamos ver. Bom dia para você! Bom dia! Está no ar mais um programa Variedades. Já são 32 anos no ar, 15 funcionando sem permissão. Hoje a Rádio Favela, instalada numa das maiores comunidades de Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, começou com uma brincadeira entre amigos, em 1978, dentro de uma Kombi. A rádio começou numa festa tradicional que tem no aglomerado da Serra, que era a festa de Aleluia. Misael e mais 7 pessoas colocam a rádio no ar todos os dias, com uma linguagem bem simples e autêntica. A rádio ela ficou autêntica ali com a voz da população, aí virou Rádio Favela Autêntica. E o povo comparece. O Ibope registra 20 mil ouvintes por minuto na capital mineira e região metropolitana, todos sintonizados na frequência 106,7 FM. É a nossa rádio. É a rádio onde nós temos liberdade de estar nos comunicando, estar falando, transmitindo todos os nossos recados ao ar, ao vivo e a cores. A história foi tema de filme. Está entrando no ar a verdadeira voz do Brasil. No lugar dos discursos e das mentiras, entra a ideia da favela, da nossa quebrada. Todo dia tem reclamação das rádios grandes que vocês atrapalham, que interferem nas transmissões do aeroporto. Isso é um 71 puro, pô. As rádios que têm concessões e essas comunitárias de mentira que tem por aí podem encher o ar de porcaria, né? Abre essa porta, me deixa entrar. Não custa nada me perdoar. Custa nada. Daqui de cima, olhando esse Belo Horizonte, não dá para ver, mas as ondas de rádio estão espalhadas pela cidade. Só aqui em Minas, são 1.300 estações transmitindo programas diários. No Brasil, esse número já ultrapassa 9.000. Em 88% das casas brasileiras, existe um rádio. Rádio é simples, é gostoso, as pessoas se identificam, tem uma linguagem fácil, a pessoa tem prestador de serviço. Então ele se adaptou muito bem nas novas mídias. É fantástico. Nos primórdios aí da invenção do rádio, se julgava que a rádio seria uma forma, um canal aberto, forma de manifestação popular. Ou seja, se tem uma frequência que é pública, você não teria donos. Depois, com o tempo, passaram a surgir as empresas organizadas aí de radiodifusão que ficaram donas do pedaço. E aquela noção de rádio comunitária acabou sendo criminalizada durante algum tempo. E hoje a gente vê esse florescimento fantástico aí. Eu queria ver primeiro com o delegado Armando Coelho Neto essa questão desse conceito aí de criminalizar as rádios comunitárias. De que maneira que a legislação está evoluindo, delegado? Olha, a rigor eu não vejo grande evolução na questão da legislação brasileira, né? A questão das rádios ainda continua sendo muito mais uma questão política, questão de postura de governo, do que mesmo de legislação. O que a gente constata efetivamente em termos de legislação é uma
todos os... Por exemplo, vou ser bem simples para você. A lei de imprensa, ela foi revogada em 2009, sob pressão das grandes emissoras, né? Das emissoras de televisão, eles conseguiram, a lei é de 67. O Código de Telecomunicação é de 62, então eles dizem que vale. 62? De 62. Ele diz que vale para fechar rádio, né? Então a gente constata que existe realmente um problema que não é necessariamente de lei. Entendi. Por quê? Depois disso, esse Código de Telecomunicação de 62, veio uma lei específica de telecomunicações. Essa lei de telecomunicações ela veio para favorecer as grandes corporações e separaram constitucionalmente os dois conceitos. Colocaram de um lado um conceito de radiodifusão e um rádio de telecomunicação. Criou-se uma lei de telecomunicação e depois criou-se uma lei de radiodifusão. Dentro do direito existe uma questão muito simples, que é o seguinte: lei posterior revoga a anterior, certo? E lei específica revoga a geral. Tá. Ora, a lei das rádios comunitárias, ela é específica e posterior. Então, esse é um princípio extremamente primário, que é ignorado pelos tribunais, que é ignorado, quer dizer, eu acho que, assim, do ponto de vista da legislação, até que o fato de ter criado a legislação... Essa lei é de quando? Essa lei da rádio é de 98. E 98. A lei o novo Código de Telecomunicação é de 97. Então, a lei de 98, tecnicamente, ela seria posterior e específica. Então, o que me parece, assim, o fato positivo é de se ter criado uma lei. Agora, existe uma forçação de barra da Anatel, dos juízes, da própria Polícia Federal, de querer enquadrar a questão das rádios comunitárias na lei de telecomunicação, que é uma lei que não se aplica. Então, a questão está em aplicar a lei de telecomunicação, que é um conceito completamente diferente, na radiodifusão. Então, em termos de legislação, foi positivo. Sim, porque se criou uma lei. Agora, não se aplica essa lei. Falta vontade política ainda. Bom, Gerry, no dia a dia das rádios comunitárias, de que maneira que esse ponto colocado pelo delegado interfere na atividade de vocês? Olha, interfere muito, Nassif. Bom, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós temos no Brasil uma legislação que existe para garantir a radiodifusão comunitária, mas, infelizmente, ainda se aplica, né, métodos da ditadura para se criminalizar a rádio comunitária. Dá um exemplo concreto de como que a legislação, qual o espaço que a legislação abre e qual que é o espaço que não é obedecido, digamos assim? Bom, o espaço que não é obedecido é o artigo 18 da Lei 9.612, que disciplina o funcionamento das rádios comunitárias quando fala de sustentabilidade. Né? Até hoje a gente não vê, por exemplo, o Estado brasileiro garantir o funcionamento das rádios comunitárias. Ao invés disso, a gente vê o Estado brasileiro financiando a repressão, né, à radiodifusão comunitária no Brasil. Nós temos hoje 30 mil criminalizados, 30 mil comunicadores populares que ousaram e peitaram a estrutura do monopólio da comunicação e que hoje foram criminalizados. Mas que tipo de crime que eles foram impostos? Eles entendem, a estrutura do Estado brasileiro entende que é crime. Né? O doutor Armando... o fato de ter a rádio comunitária? Sim. E aí existe uma outra situação. Né? A maioria das emissoras que estão funcionando, vamos dizer, dentro da estrutura e da concepção das elites brasileiras de que é crime, ou seja, de forma clandestina, elas funcionam porque o Estado brasileiro, que nos garante o funcionamento de uma rádio comunitária, não nos dá esse direito. Né? Hoje, para você conseguir uma autorização de rádio comunitária, se demora em torno de 10 anos. Né? Nós temos hoje 16 funcionários atuando no departamento de outorga do Ministério das Comunicações e o prazo mínimo de outorga é de 10 anos. Então, é legítimo que as comunidades, em decorrência da demora na análise dos processos, coloquem as rádios comunitárias no ar. É uma necessidade disso. Então, a gente vê, na realidade, uma tentativa de criminalização a partir do momento em que esses processos não são analisados dentro de um tempo razoável, e aí se vê uma ação de repressão da Anatel. Né? A Anatel ela é uma agência de mercado e na questão da radiodifusão ela atua sobre os critérios técnicos. Agora, é fato de cada 3 rádios fiscalizadas pela Anatel, apenas uma comercial e 2 comunitárias. Ou seja, há um tratamento diferenciado, né, nas fiscalizações. O Estado brasileiro tem que resolver isso. Inclusive, Nassif, só para finalizar, o Brasil foi condenado na OEA sobre esse assunto. E até o momento a gente não vê, por exemplo... A Corte Internacional? Sim, a Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA.
né? E, infelizmente, o Estado brasileiro, ao invés de garantir... Ele foi condenado por quê? Por não dar apoio ou por criminalizar? Por criminalizar e, em decorrência disso, vetar a liberdade de expressão. Entendi. E aí o debate que se faz é justamente isso. Se gasta muito mais dinheiro público para se fechar uma rádio do que para legalizar as que estão aí buscando a sua legalização. Bom, vamos ver o Otávio Pierante, que é diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação do Serviço de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Otávio, é evidente, você tem uma faixa de frequência que tem que ter formas aí de regulação e de disciplinamento. Mas como você vê... Primeiro, eu queria que você definisse aqui para o nosso telespectador a diferença entre uma rádio convencional e uma rádio comunitária. E depois, por que existe essa burocracia que foi apontada na regularização das rádios comunitárias? Bom, boa noite, Nassif, boa noite, Gerry, boa noite, doutor Armando, e aos telespectadores da Rede Nacional de Televisões Públicas. Nassif, uma rádio comunitária, como definido em lei, é uma emissora de baixa potência, de 25 watts de potência, restrita à cobertura de uma determinada comunidade. Esse é o conceito central, e ela tem uma antena de até 30 metros de altura. Esse é o conceito central dela. E a programação toda que ela veicula, ou que ela deve veicular, é uma programação focada na comunidade, nos interesses da comunidade, no debate das questões relativas àquela comunidade. Logo no início da gestão, em 2011, Nassif, eu lembro de ter discutido esse ponto exatamente com o Gerry e com os demais membros da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Muito se falava que uma emissora entrava em funcionamento de forma clandestina porque não havia uma celeridade na tramitação dos processos. E o que eu me propus naquele momento, naquela época eu era o coordenador-geral de radiodifusão comunitária, foi, olha, temos que sim trazer celeridade a esse processo, agora as emissoras não podem entrar no ar de forma clandestina. Só te dando alguns números, Nassif. A gente, logo quando começou a gestão, eram mais ou menos 1.900 processos de outorga em tramitação no Ministério das Comunicações, especificamente de radiodifusão comunitária. A esses se somaram outros 700, 800, frutos de outros avisos de habilitação. Hoje estão tramitando no Ministério das Comunicações em torno de 1.000 processos de outorga de radiodifusão comunitária. Isso significa que num tempo de 2 anos, o Ministério conseguiu concluir aí por volta de 1.900 processos de outorga de radiodifusão comunitária. É um número extremamente elevado, né? E conseguimos chegar a esse número elevado por meio de revisões dos nossos procedimentos de gestão. Abraço acompanhou esse trabalho, o próprio Gerry conhece bem esses números, então acho que a gente está conseguindo avançar. Era um estoque considerável, existia naquele momento, ou poderia ter havido uma iniciativa de não outorgar mais, porém entendíamos que existia uma demanda muito grande para executar o serviço de radiodifusão comunitária e o Ministério adotou até uma política agressiva de novas outorgas de radiodifusão comunitária. Elaboramos naquele primeiro momento o que a gente chama de Plano Nacional de Outorgas. Então, em 2011, divulgamos um calendário para todo o ano. Em 2011, no fim de 2011, divulgamos um outro calendário para os anos de 2012 e 2013. Ao todo, nesses 3 anos, o Ministério das Comunicações vai contemplar 1.800 municípios, ou seja, 1/3 do país, com a possibilidade de novas outorgas. E que municípios são esses? São todos aqueles municípios onde não há uma emissora com outorga de radiodifusão comunitária ou onde havia uma demanda reprimida, onde o Ministério das Comunicações não tinha lançado um novo aviso depois da manifestação de uma demanda por parte de uma entidade. Então, acho que a gente está avançando sim. Aliás, eu não tenho dúvidas que a gente está avançando no sentido de viabilizar mais emissoras comunitárias que são fundamentais para o desenvolvimento das comunidades brasileiras. Otávio, pelo que você disse, havia um estoque acumulado aí de outorgas sendo analisadas. Desovado esse estoque, o que você imagina que seja o tempo médio para aprovação de uma rádio comunitária? Olha, o que eu sempre falo, Nassif, a gente não pode estar... Exatamente essa expressão, na verdade, é o tempo médio, né? Existem vários processos que acabam tendo disputas judiciais, existem processos onde há uma denúncia, um concorrente denuncia o outro, e isso gera uma morosidade maior. Mas o que eu sempre falo no futuro, concluído esse estoque, o cenário ideal é tentar concluir os processos de outorga, pelo menos aqueles mais simples, em até 1 ano. 1 ano a partir do momento em que eles dão entrada no Ministério das Comunicações. A gente já tem conseguido isso, né? Desde o início da gestão, o Ministério das Comunicações tem contado com as suas delegacias regionais, que não tinham um estoque acumulado, e essas delegacias estão conseguindo dar uma vazão considerável e rápida aos novos processos de outorga. Então, acredito que esse prazo de 1 ano, que é bem inferior ao prazo médio de uma outorga de radiodifusão, é um prazo bem factível. Tá,
sabe o que? Seria bom colocar retorno aqui, que os dois não... Tá bom? Jerry, está havendo um conflito aqui de... Não, está havendo um conflito, sim. A gente precisa entender que foram protocolados nos últimos 15 anos, né, 20 mil processos de rádios comunitárias. Desses 20 mil processos, o Ministério diz que tem apenas 1.500 a 2.000 processos. Na realidade, precisa se fazer um processo e uma discussão muito séria de se rever o arquivamento desses 20 mil processos, né? Precisa se rever as concessões que foram dadas a segmentos religiosos, ou seja, tendo Deus como patrocinador e o diabo como avalista, né? Precisa se rever as perseguições políticas que se teve durante um longo período no Ministério das Comunicações. A gente entende que houve alguns avanços no Plano Nacional de Outorgas. Esclarece um pouquinho mais essas perseguições políticas. O que... Olha, por exemplo, tem algumas emissoras comunitárias, por exemplo, que foram arquivadas, né, porque o Ministério das Comunicações reprimiu, arquivou esses processos, porque essas emissoras funcionaram sem outorga e foram fechadas pela Anatel. E, na realidade, a responsabilidade dessas emissoras estarem sem outorgas é do próprio Ministério das Comunicações, que, num prazo razoável, não garantiu. E elas ficaram inabilitadas? E elas ficaram inabilitadas porque um parecer de um promotor, não sabemos de onde, né, entendeu que essas rádios estavam agindo irregularmente. Agora, por um outro lado, o Ministério Público ainda não avaliou, no processo anterior, aquilo que a gente chama de pleitos, né, que são as interferências políticos partidárias, inclusive da base de sustentação do governo, nos pleitos de outorga. Se os telespectadores digitarem no Google e digitarem Michel Temer Rádio Comunitária, você vai ver uma situação na cidade de Rafah, onde o processo estava parado durante muito tempo, né, e de repente uma conversa do Michel Temer com o ex-ministro Hélio Costa, na época, através de uma troca de bilhete. De manhã o processo estava parado, quando chegou às 6 horas da tarde já tinha saído a portaria de publicação. É preciso entender que é necessário ter um manual de procedimento de análise, e isso inclusive foi pauta de 2 grupos de trabalho que nós participamos, inclusive enquanto sociedade civil, para que se tenha um manual de procedimento de análise para se evitar que um processo fique acima de outro, ele se privilegie a partir de relações, né, pouco republicanas e antiéticas, inclusive. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem uma pergunta de um telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode participar pelo site brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o José Arlindo Salgado de Souza, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele pergunta: a concessão de frequências no espectro digital não poderia liberar um pouco mais as emissoras comunitárias? Quem é que pode? Eu acho que agora voltamos ao Otávio. Você entendeu a pergunta, não? Nassif, sim, entendi a pergunta. Na verdade, só para não confundir muito o telespectador, né, o que está se fazendo agora são consignações para a televisão digital, né? A faixa de televisão digital ela é contígua, né? A faixa da televisão analógica, ela começa logo depois que termina a faixa da televisão analógica, e de fato estamos migrando de um sistema de televisão analógica para um sistema de televisão digital. Existe uma discussão no momento sobre a possibilidade de alocação de outras frequências quando se liberarem as frequências de televisão analógica, né? E aí sim, vai existir existindo essa nova alocação, existiria a possibilidade para mais outorgas do serviço de radiodifusão sonora, seja ele comunitário, seja ele educativo, seja ele o que a gente convencionou chamar de radiodifusão comercial, né? Agora, o que está acontecendo nesse momento exato é a outorga ou a consignação da televisão digital, a migração da televisão analógica para a televisão digital e não do rádio. Tá. Delegado. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte, eu estou falando de televisão digital e eu vou falar de rádio digital, certo? A gente percebe que, nesse exato momento, existe uma discussão, não é bem a minha área discutir rádio digital, mas eu sei, eu tenho convivido, eu tenho percebido o seguinte, que existe a mesma questão
que existe com relação, no momento, nas frequências, da forma como ela está estabelecida, ela já está resvalando para a questão do rádio digital, em que se está dando preferência ao modelo americano, que ele é mais caro e só atende às grandes emissoras, ao invés de aceitar o outro, mais popular, e que realmente possa se fazer um processo de democratização dos meios de comunicação. Então, a questão política permanece. A questão política permanece, porque a essência da questão o que é? Democratização dos meios de comunicação e não a marginalização e consequente criminalização. Você está criando uma barreira de entrada tecnológica. Então, criminalização ela é fabricada. É uma criminalização fabricada, não é um problema desse governo, é um problema que vem de trás, é uma pressão que outros governos vêm sofrendo, já sofreram, não só necessariamente a questão digital, mas vem de outros governos. O Sarney distribuiu, na sua saída do governo, distribuiu 1028, o Fernando Henrique distribuiu outras tantas quando foi embora e prorrogou a concessão de mais outras tantas na sua saída. Então, assim, isso virou moeda política. Então, a questão das rádios, a criminalização, ela é uma maldade patrocinada pelas grandes emissoras. Assim, a questão é política, e não de lei. O falecido Sérgio Mota, um dos sonhos dele era chegar nesse caso, disciplinar as concessões, mas acabou morrendo antes. Então é o seguinte, a digitalização, no modelo que os comunitaristas defendem, sim, esse sim propicia. É a resposta para o telespectador. Esse modelo, que é o modelo que eles defendem, não o modelo americano, HD, então, esse outro modelo, sim, atende, mas existe uma pressão muito grande para que se ceda a pressão, para que vença o modelo americano. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Até já. Bom, nós voltamos com brasilianas.org com o tema rádios comunitárias. São nossos convidados o Gerry de Oliveira, que é coordenador da Associação das Rádios Comunitárias de São Paulo, Armando Coelho Neto, da Polícia Federal e autor do livro Rádio Comunitária Não é Crime, e nosso estúdio em Brasília é Otávio Pierante, que é diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica. Tem que ter uma síntese do Ministério das Comunicações. Nós vamos discutir nesse bloco essa questão que foi levantada no bloco anterior, que é muito interessante, que é esse negócio da rádio digital. Eu queria primeiro que o Otávio, lá em Brasília, explicasse um pouquinho o conceito de rádio digital, o que muda no jogo e o que está sendo pensado. Bom, o rádio digital, Nassif e telespectadores, ele permite uma melhor qualidade do áudio e permite o oferecimento de uma série de serviços. Né? Determinados terminais, determinados rádios, aparelhos de rádio, eles podem ter um visor e ali passarem várias informações. Né? Eu queria falar um pouco do processo de discussão do rádio digital no Brasil. Em 2011, já tinham sido realizados alguns testes envolvendo os dois sistemas, o americano e o do consórcio internacional. Bom, em 2011, o Ministério das Comunicações, na atual gestão, decidiu convidar todos os sistemas que quisessem ser testados. Publicou um edital e fez essa divulgação, abriu um prazo para que os sistemas se candidatassem. Esses dois sistemas se candidataram. A partir de então foi elaborado um cronograma e esses dois sistemas foram testados nas mais diferentes situações, testados em relação a todos os serviços de rádio existentes no país. Então, emissoras de alta potência, emissoras comerciais, emissoras de média potência, baixa potência, comunitárias, educativas, todas foram testadas. Os dois sistemas foram testados em todos esses cenários, em diferentes cidades. O que fizemos a partir de então? E esse foi um processo difícil, né, no sentido de trabalhoso, conduzido por parte do Ministério das Comunicações, em parceria com o Inmetro e em parceria com a Anatel. O que fizemos depois? Primeiro, instituímos o Conselho Consultivo do Rádio Digital. E desse conselho participam todas as entidades representantes no nível nacional do setor de rádio no país. Então, representantes da radiodifusão comercial, representantes da radiodifusão comunitária, Abraço, por exemplo, é uma das entidades que participa do Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo tem se reunido periodicamente, a próxima reunião é ainda em fevereiro, a primeira reunião desse ano, e mais do que isso, disponibilizamos todos os testes publicamente no site do Ministério. Tanto relatórios dos testes, relatórios técnicos dos testes, quanto quanto apresentações do Ministério, a posição do Ministério até aqui pelo que viu. Né? E aí a pergunta é, claro, e até aqui, qual é a posição? Olha, Nassif, não se trata de julgar nenhum dos dois sistemas. Ambos os sistemas funcionam
do ponto de vista técnico e são reconhecidos no nível internacional. Agora, dados os parâmetros estabelecidos nos testes até aqui, nenhum dos dois sistemas conseguiu apresentar uma cobertura similar ao rádio analógico, né? E por quê? Eu acho que é preciso esclarecer isso um pouco, né? O que está se colocando esses sistemas podem operar na mesma frequência onde hoje já existe a emissora analógica. Só que eles operam ao lado da emissora analógica, falando de uma forma não muito precisa tecnicamente, mas eles operam ao lado da emissora analógica, ao lado do sinal analógico, com até 10% da potência do analógico. Se eles ultrapassarem essa potência de 10%, por uma limitação dos próprios sistemas, eles acabam interferindo no digital. Então, a comparação, é claro, entre a potência do analógico versus o 10% possível do digital. Até aqui, não foi possível alcançar um resultado satisfatório no que se refere à cobertura. Bom, qual é a sua avaliação? Não, minha avaliação é o seguinte, Nassif. Primeiro, eu acho que se tem muito medo de debater com a sociedade a questão da digitalização. Né? A gente viu na conferência de comunicação como é que se deu o processo do debate da participação da sociedade civil. O conselho proposto pelo Ministério das Comunicações tem realmente a representação da entidade que eu faço parte, da Abraço, de outras organizações. Mas falta a sociedade civil organizada. Afinal de contas, mas quem hoje... Quem representa a sociedade civil organizada eu acho que nesse precisava debate? discutir, por exemplo, com a Frente Paulista pela Democratização da Comunicação, ou o FNDC, né, outras entidades ligadas à área, né, como a universidade, a academia, enfim. Eu acho que faltou o debate com a sociedade. Afinal de contas, a sociedade ela não é passiva na comunicação brasileira. E aí tem outras questões. O Otávio colocou uma coisa que me preocupou quando se fala em 100 vezes menos a potência. Né? No caso da rádio comunitária, os testes que foram realizados, e é muito bom que se frise isso, que hoje a potência de rádio comunitária é 25 watts. Se você somar a potência de uma rádio comercial, de apenas uma do Grupo da Bandeirantes, por exemplo, ultrapassa a potência de todas as 4.000 né? Esse é o primeiro problema. E a outra questão, entendemos que no analógico é ruim. Agora, quando se fala em 10% menos, ou 10 vezes menos, a potência da rádio comunitária vai para 2,5 microwatts, 100 vezes menos de 25 watts. O que faz com que, por exemplo, você tenha um problema muito sério com relação à interferência. Ou seja, você tem uma rádio comunitária instalada aqui na periferia de Campinas, no caso de Campinas ou em Belo Horizonte, na Rádio Favela, se o vizinho do lado ligar o liquidificador, vai interferir. Né? Então é preciso que o debate da digitalização se dê também com o debate político do novo marco regulatório da comunicação. Eu chamo a atenção para um ponto muito interessante, que foi um debate técnico também, sobre o sistema que seria implementado na telefonia celular, que você tinha o CDMA e o GSM. Então você tinha os dois lados discutindo. Tecnicamente, todo mundo dizia que o CDMA é o melhor. Mas o que interessava é aquele o modelo de negócios que fosse mais eficaz. O GSM acabou vencendo. Então, quando se discute tecnicamente essa questão da rádio digital, não é meramente aquele mais eficiente, é aquele também que permite essa democratização, como o delegado colocou. Porque onde está a chave onde está residindo o problema, onde está residindo a criminalização. Porque muita gente que está aí, que foram atirados para o crime e agora jogaram o problema com a responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Tem uma questão, viu? Deixa eu pegar o delegado agora, dar um pouco a palavra para ele. Como que é essa questão do Ministério Público e da Polícia em relação... Por exemplo, às vezes sai uma matéria num grande jornal de televisão falando esse negócio que o aeroporto, o avião pode cair por causa de uma rádio comunitária. Depois a gente vê análises técnicas que mostram que é impossível isso. De que maneira que se dá essa influência dessas grandes reportagens aí sobre a atuação do procurador e do policial federal? Veja bem, para começo de conversa, isso aí é propaganda enganosa, eles usam a mentira, eles usam verdade para vender uma mentira. A questão da interferência. Aqui, eu até separei isso aqui, da aeronáutica. Isso aqui eu peguei, inclusive está nos meus trabalhos, nos relatórios que eu tenho feito sobre o assunto. Que eles falam que eles utilizam um aplicativo que eles chamam de Controller Pilot Data Link Communication. Os pilotos usam isso, onde se usa o máximo possível, o mínimo que se usa é voz.
Então vai a Rede Globo e põe uma matéria botando que está havendo interferência. Eles estão sintonizando a interferência, quando faz aquilo, eles estão sintonizando a interferência. Porque se eles quiserem descer, eles quiserem pousar sem essa interferência, eles podem, utilizando esse recurso aqui, que é o que consta da aeronáutica. Entra no avião e coloca aquilo ali, aquilo ali eles estão sintonizando para vender, para justificar, para o juiz, para enganar juiz, para enganar procurador, porque é o seguinte, quem são os representantes de rádios comunitárias? Quem é o usuário de rádio comunitária? São pessoas humildes, são pessoas sem recursos, entendeu? Então vai às grandes bancas, das grandes emissoras, e banca o que bem entende. E joga o problema nas mãos da Polícia Federal. E nós vivemos abarrotados de inquéritos dentro da Polícia Federal, sabe? Por titica, porque assim, rádio comunitária, comparando, isso é um absurdo. Então, falar dessa questão de interferência, essa coisa, é um absurdo, porque é o seguinte, só as pequenas que interferem e as grandes não. Fecha essa que está no aeroporto e está interferindo no aeroporto. E as que estão longe do aeroporto, por que estão fechando também? Então não cola. Entendeu? Então fica a criminalização pela criminalização. Me permite aqui, Nassif, acho que tem uma questão de classe colocada, uma questão de posicionamento ideológico da grande mídia para fazer com que a população não tenha acesso à voz. Sim. E um exemplo disso aqui é um documento que eu tenho. Eu tenho um documento da Anatel aqui, inclusive, não há como negar que é inverídico, com o relatório do SINDAC apontando uma interferência da Rede Globo no aeroporto de Minas Gerais. E isso não foi, em momento algum, questionado na grande mídia. Né? Se esconde... E ninguém da Globo foi preso. Ninguém da Globo foi preso. Quer dizer, então o debate ele é de classe. Então, deixa eu voltar ao Otávio Pieranti. Otávio, como que é essa questão, digamos, todo esse espectro aí de emissoras, rádio, televisão, rádio comunitária, de que maneira que se dá essas regras de controle aí para evitar essas interferências? Olha, acho que antes, Nassif, é preciso caracterizar o que é uma interferência e como é que ela se dá, né? Em tese, qualquer estação de telecomunicações, que esteja funcionando fora dos parâmetros técnicos estudados, ela pode interferir em uma outra estação de telecomunicações. Tá? Essa tendência a uma interferência ela é maior se consideradas algumas situações. Por exemplo, dependendo da potência da emissora que estaria interferindo. Por exemplo, dependendo da proximidade física daquela estação que estaria interferindo da outra interferida. Por exemplo, se as faixas de frequência de operação dos serviços em questão são muito próximas. E o que acontece? O serviço de comunicação móvel, aeronáutica, comunicação entre torre e piloto, enfim, é muito próxima, é uma faixa de frequência contígua à faixa do serviço de radiodifusão sonora. Então, qualquer estação de FM, se estiver mal colocada, com uma potência fora do planejado, se estiver operando fora dos parâmetros técnicos atribuídos, qualquer emissora de FM, em tese, pode vir a interferir numa estação de comunicação entre torre e piloto, né? Por assim dizer. Então, esse tipo de interferência pode acontecer. O que o Estado brasileiro faz para que esse tipo de situação não aconteça? Durante todo o processo de outorga, são considerados determinados parâmetros técnicos para impedir a interferência de uma estação em outra. Né? Esse é um primeiro ponto. Por isso, mais um elemento para tornar a outorga um processo tão importante. Né? Segundo, em caso de regiões próximas a aeroportos, as regras são um pouco diferentes. Normalmente se pede autorização, por exemplo, do SINDAC, enfim, da autoridade responsável por aquele aeroporto, de que se pede um estudo extra para demonstrar que não há a chance de interferência. E notem, eu estou falando de estações de FM, seja qual for o serviço. Né? Pela faixa estar contígua, é importante, ainda mais importante, que elas operem segundo os parâmetros técnicos pré-estabelecidos. Otávio, tem algo que ocorria muito aqui, ocorreu em São Paulo, ocorre em Manaus e tudo, que é o seguinte, o sujeito consegue uma concessão para uma cidade vizinha, e daí ele puxa a antena para Paulista. Tem várias rádios que, eu lembro disso aí, ainda nos anos 80, que se tornaram rádios de São Paulo, tendo a concessão em cidades vizinhas. E recentemente, em Amazônia também, eu soube de coisas semelhantes. De que maneira que, digamos, essas mudanças ocorrem sem bagunçar toda a regulação do espectro aí por vocês? Veja, para esse tipo de mudança é fundamental o pedido de anuência ao Ministério das Comunicações. Ao longo da história, as regras para autorização desse tipo de mudança foram sendo modificadas. Tá? Hoje a regra é a seguinte:
Uma emissora, para ela sair de uma cidade e ir para outra, levar o seu sistema irradiante, ela tem que comprovar que ela continua cobrindo sua área de outorga original, seu município original. A cobertura no município original não pode piorar, né, nessa mudança. Além disso, existem alguns outros critérios que condicionam esse tipo de mudança. Agora, para essa mudança ser considerada legal, né, ela tem que existe um processo de autorização por parte do Ministério das Comunicações. Nenhuma emissora pode simplesmente mudar a sua antena, mudar o seu sistema irradiante para outra localidade, né? Então, ela tem que pedir sempre autorização para o Ministério das Comunicações, justamente para evitar a possibilidade de interferências. Mas pelo que você fala, ela conseguir cobrir uma área. Daí, com essa mudança, ela passa a ter o direito de cobrir aquela área e uma área adicional. Daí, de que maneira que vocês veem isso aí? Não, olha, veja bem, ô Nassif, essa forma como foi conduzido esse marco legal, de que pode tudo para eles e para nós não pode nada, foi que tirou a rádio comunitária de São Paulo. Né? O espectro de radiofrequência começa em 88.1 a 107.9, para resolver o problema, o que fizeram? Fizeram um jeitinho de colocar a rádio comunitária fora do dial, ou seja, a rádio comunitária em São Paulo funciona fora do dial, justamente para não mexer nesse tipo de coisa. Né? O que tem de radiodifusor comercial que está numa cidade pequena e que quer atingir São Paulo, não para ajudar o desenvolvimento cultural e social do povo de São Paulo, mas para ganhar dinheiro, esse pessoal invadiram o espectro, né? Não sai de jeito nenhum. A Anatel é conivente com relação a isso, e para resolver o problema, sem mexer com os grandes barões da mídia, colocaram a rádio comunitária fora do espectro. Né? Por exemplo, o espectro de São Paulo, ou do serviço de radiodifusão como um todo, em FM, funciona em 88.1. Em São Paulo está em 87.5. Por quê? Porque não quiseram tirar a rádio, por exemplo, do Paulo Abreu, que está em Itatiba, e que não chega nem em Itatiba, né? Para funcionar dentro de um prédio da Avenida Paulista, e deixou com que milhares de moradores de São Paulo não tivessem acesso a um meio de comunicação que valoriza a sua cultura, né? Esse Bom, é o jornalista debate. Marcelo Zanini tem uma pergunta dos telespectadores enviadas pelo site brasileiras.org. Marcelo. Nassif, tem várias perguntas sobre um outro tema também, que é a publicidade na rádio comunitária. Uma delas aqui é do Odorico Zílio Pavan, ele é de Xanxerê, em Santa Catarina. Ele pergunta: por que o poder público não reconhece a rádio comunitária para a publicidade oficial e por que as agências de publicidade evitam as rádios comunitárias? Vai, faça favor. Primeiro, é uma legislação que foi feita para garantir o mercado do radiodifusor brasileiro. Deixa eu entender uma coisa. A lei de rádio comunitária não permite que nós pegamos propaganda, né? Mas você falou do começo que tem um item lá que fala em apoio do setor público à rádio comunitária. O que é esse apoio? Não, na realidade é o seguinte, Nassif. Por exemplo, é inadmissível você ver toda a estrutura do Estado brasileiro, União, Estados e municípios, financiarem 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema privado. Né? Por exemplo, uma propaganda da dengue feita pelo governo federal, a Rede Globo cobra o mesmo valor de uma Coca-Cola. Né? Se nós tivéssemos 10% dessa publicidade para os meios alternativos e comunitários, né, seria um grande avanço e fazer com que se cumprisse a lei de rádio comunitária, que inclusive o Estado brasileiro não quer cumprir. Né? Está na mesa da presidente Dilma uma proposta de mudança de decreto que flexibiliza a radiodifusão comunitária para ter esse apoio governamental e também para ter a propaganda, o direito de fazer propaganda. Entretanto, por questões políticas, esse decreto não é publicado. Eu faço uma cobrança, Otávio Perante, qual o prazo que o governo tem para publicar esse decreto. Bom, isso é fruto das negociações. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Voltamos com o último bloco do Brasileiras.org, que hoje discute os mitos aí sobre as rádios comunitárias. Vamos falar um pouquinho sobre o chamado desvio de função das rádios comunitárias, ou seja, o uso indevido dessas estações de pequeno alcance, muitas vezes por igrejas, políticos e até mesmo grupos empresariais. Mas antes disso, eu queria passar a bola para o Otávio, que o Gerry no final falou dessa questão do cronograma aí, a questão do tempo. De que maneira que está sendo
os prazos que estão sendo definidos aí, Otávio, para a discussão dessas mudanças e a implementação? Na verdade, Nassif, essa é uma discussão mais ampla, a meu ver. Ela envolve toda a questão relativa a financiamento do sistema público. Aliás, essa é uma primeira discussão a ser feita, na verdade. Radiodifusão comunitária, ela é sistema público, né? Ou ela está à parte desse sistema público? A ela devem corresponder os mesmos mecanismos de financiamento do sistema público ou outros? Né? Eu acho que essa é uma primeira discussão, não sei nem se tem consenso no movimento sobre quais são os limites nesse caso. E aí a gente pega o exemplo dessa própria empresa, da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. No marco legal da EBC, na lei que cria a EBC, são definidas as fontes de financiamento do sistema público. Esse foi o único momento, ou melhor, esse é o modelo com o qual o Congresso Nacional se comprometeu, o modelo que o Congresso Nacional aprovou para o financiamento do sistema público. E é um modelo restrito à EBC, no caso da lei da EBC, tá? Agora, ele é um modelo que assinala o seguinte, olha, é sistema público, não pode existir publicidade comercial, não pode existir venda de grade, porém podem existir outros mecanismos de financiamento, como, por exemplo, apoio cultural, publicidade institucional, dentre outros, no caso da EBC. Então, é uma discussão maior, a gente tem que fazer uma discussão sobre financiamento do sistema público como um todo e incluir a radiodifusão comunitária nesse debate. Quer dizer, hoje eu já ouvi muitas emissoras ou um público considerável desse segmento de radiodifusão comunitária defendendo a veiculação de publicidade comercial, o que é proibido. Alguns defendem que não. Uma emissora comunitária não deveria veicular publicidade comercial. Acho que o próprio GR pode falar um pouco mais sobre essa questão e a necessidade de conseguir chegar a um cenário de consenso, na medida do possível de consenso. Né? Em relação ao decreto que o Ministério das Comunicações fez, foi propor uma minuta de decreto com uma série de questões, a apreciação da Casa Civil e da Presidência da República. Tá vendo? Bom, a gente tem aí um início de conversa aí, que são essas campanhas de saúde pública, essas campanhas educativas, que a rádio comunitária pode ser um bom veículo. Mas eu queria ver com o Gerry a provocação que nós fizemos no início aí. Essa questão de exploração política, religiosa, como que é o meio hoje aí e como que se dá essa contaminação aí por interesses políticos e religiosos? Bom, Nassif, primeiro eu acho que a gente tem que entender que a radiodifusão comunitária é um patrimônio da comunidade, né? E o problema hoje do uso político e religioso são um problema dos políticos, né? Às vezes eu tive numa cidade recentemente aqui e percebi, né, a interferência política do deputado na rádio comunitária, né, e o que é muito ruim, né? Isso é um modelo que foi implementado desde a época, né, do início da radiodifusão brasileira e que se continuou na radiodifusão comunitária. Agora, o governo, o Estado brasileiro, não criou nenhum mecanismo, né, de se impedir isso. Que mecanismo que poderia ser, por exemplo? Por exemplo, eu acho que o Ministério das Comunicações, antes de conceder uma outorga de rádio comunitária, deveria olhar com muita atenção, por exemplo, na comunidade. Né? Por exemplo, se você for pegar a Rádio de Barretos, por exemplo. Ou seja, a Rádio de Barretos, por exemplo, tem uma situação engraçada. A associação que mantém a rádio tem o mesmo vínculo, a mesma diretoria da associação é a mesma diretoria do PSDB local. Né? Faça o cruzamento, como fez o professor Vinícius Lima, e você evita o vínculo político. Tá. Basta você ter, inclusive, um software que você evite, que cruze os dados. Infelizmente, a pesquisa do Dr. Vinícius detectou que 50,2% das rádios comunitárias autorizadas tem político envolvido. E esse é o grande problema, isso é um problema dos políticos. Qual que é o papel que a rádio comunitária vem fazendo sobre isso, principalmente a nossa organização Abraço? Nós entendemos que a rádio está outorgada, mas ela ainda não está ocupada pela comunidade. Qual que é o nosso papel? Eu sou contra esse processo de cassação da rádio, porque ela está na mão do político. A gente tem que organizar a comunidade, fazer com que essa rádio comunitária seja comunitária de fato. Eu queria ver com o delegado Armando, de que maneira que você pode definir formas aí que não sejam impositivas ou que para estabelecer esse vínculo. Juridicamente, o que é uma rádio comunitária? Bom, quem é o dono? Não, a rádio comunitária, em tese, é aquela, aliás, por definição, é aquela que acompanha as formas da legislação
relativo à rádio comunitária. Mas a figura jurídica que controla, o que é? É uma ONG, uma associação? Não, aí são associações. São associações, são entidades locais, né, associações locais, que se reúnem, normalmente não tem dono, é sempre vinculado a um coletivo, certo? Uma sociedade, um grupo dentro de comprovada atuação dentro da comunidade e que eles criam e pedem a concessão para que tenha uma rádio para... Quer dizer que o fato de você cruzar, digamos, filiação política com o grupo lá é uma maneira de você impedir... Olha, o problema é assim, eu não vejo a coisa tão simples, entendeu? A partir rádio, comunidade é voto. Vai ser sempre objeto de olhares políticos, não importa a cor do partido. Uma coisa é a cooptação do grupo, outra coisa é o controle da rádio, né? Que deve-se ter em mira, em mente, o que é efetivamente a comunidade, certo? Uma sociedade que precisa daquela voz de se comunicar. Isso é que tem que ser bem definido, né? Bem concreto, para que se possa fazer essa concessão. Ou seja, constatado o vínculo político, aí sim se possa fazer alguma interferência. Pelo que eu vejo de fora, assim, para fazer essa fiscalização, não é a Anatel. Você teria que ter um Ministério do Desenvolvimento Social e outros aí integrados que tivessem esse acesso na ponta aí para poder avaliar, né, eventualmente. Mas vamos a mais uma pergunta do jornalista Marcelo Zanin. Tem exatamente uma questão perguntando sobre a fiscalização que é do Túlio Dalsaço, ele não disse de onde é, mas ele pergunta até que ponto o Ministério das Comunicações consegue fiscalizar a conotação político-partidária das rádios comunitárias das pequenas cidades. Bom, devolto o Otávio lá em Brasília. Ok. Esse tema do vínculo da rádio comunitária, seja com partido político ou com outra entidade, enfim, que a comande de fato, né, que não a própria comunidade, que é quem deve comandá-la, mas esse tema do vínculo nos preocupa muito. Né? Desde o início dessa gestão, eu tenho falado, denunciem. A denúncia da própria comunidade é um elemento fundamental para se conseguir coibir esse tipo de vínculo. Comunicação comunitária, seja rádio, seja canal comunitário na TV por assinatura, por exemplo, tem que ser da comunidade, tem que ser aberto à participação da comunidade, tem que ser permeado por programas da comunidade. Então, essa questão tem, digamos, dois momentos. Um primeiro momento de outorga. Hoje o Ministério das Comunicações disponibiliza no seu site, de forma totalmente aberta, a lista de todas as entidades que concorrem em um aviso de habilitação, que é o edital de seleção para novas rádios comunitárias. Nessa lista, dessa lista constam, por exemplo, o nome do representante legal daquela entidade que está pleiteando uma outorga, consta o nome da própria entidade. Então, a partir dessa listagem, a própria comunidade já pode se posicionar, já pode verificar se há algum indício e fazer uma denúncia ao Ministério das Comunicações. Então, são incontáveis, eu não teria esse número para apresentar agora, mas são incontáveis os processos que foram indeferidos de outorga nessa gestão, onde ficaram caracterizados vínculos, tá? E aí tem a questão da fiscalização. O princípio é o mesmo, quer dizer, contamos com a denúncia da sociedade. Vínculo em radiodifusão comunitária é ilegal. Comunicação comunitária deve ser feita pela comunidade. Hoje o Ministério das Comunicações já instaurou cerca de 50 processos para apurar a infração de vínculo. Talvez alguns resultem numa situação de que não há vínculo, né, na conclusão de que não há vínculo. Muito provavelmente outros resultarão em sanção. Agora, conseguimos olhar esse tipo de situação e verificar se há ou se não há vínculo com qualquer entidade, seja uma entidade político-partidária, seja uma entidade de outro matiz ideológico, ou enfim. Deixa eu só... Pergunta para ele, porque é o seguinte, a gente está falando da questão política, no pós, e no nascedouro, né, no momento da outorga, e a influência política no momento da outorga. Essa também é uma questão bem... Inclusive, Nassif, eu acho que o Ministério das Comunicações precisa explicar melhor o que é o sistema pleitos. Sistema? Pleitos parlamentares. E também que explique para a gente qual é a função da assessoria parlamentar do Ministério das Comunicações. Eu, uma vez, me liguei no Ministério das Comunicações dizendo que eu era um assessor parlamentar e tive um tratamento diferenciado. Né? Inclusive, isso foi na gestão do Hélio Costa, não sei se está havendo agora. Mas é uma prática que precisa ser olhada, né? Inclusive de forma criminal. Qual que é o papel do parlamentar hoje? Ele pode, de uma certa forma, fazer um requerimento ao Ministério das Comunicações
fazendo alguma pergunta sobre alguma questão. Agora, ele não pode mandar um ofício por ele, pelo gabinete, Agora, esse ponto para foi que esse colocado... processo seja garantido, entendeu? Mas esse ponto que foi colocado da consulta pública, até onde resolve? Eu acho que ainda não resolve, Nassif. Com todo respeito, eu tenho acompanhado essa questão. Em Indaiatuba, por exemplo, é um problema muito sério. Né? O prefeito colocou a esposa dele na associação, chefe de gabinete. Né? Se nós não fizéssemos a denúncia, porque nós estamos na base, o Ministério aprovaria. Então, mas o que ele está colocando é que precisa vir a denúncia da base. Então, mas é que tal, o Ministério das Comunicações também, ele foi muito fragmentado no projeto neoliberal. Né? Ele foi esvaziado justamente para que esse capitalismo selvagem imperasse. O Ministério precisa retomar a sua postura, né, de formulador de política e de fiscalizador. O papel que cabe à Anatel na questão da comunicação é apenas fiscalização de espectro. Agora, o controle social, essas questões todas, o Ministério não tem atuado. O Ministério criou as delegacias regionais, mas eu faço um desafio a você, Nassif, que vá conhecer a delegacia regional do Ministério das Comunicações de Santa Catarina. É um puxadinho. Né? E, por um outro lado, nós temos um monopólio da RBS que acaba com a representação e a cultura local de Santa Catarina. A gente está chegando ao final, vamos mais uma pergunta rapidinho e uma resposta rápida aí para dar tempo de... Tem várias perguntas que a gente acabou discutindo, mas tem uma aqui que é legal também, que é do Flávio Garcês da Silva, de São Pedro das Missões, no Rio Grande do Sul. Por que os trâmites legais de uma rádio comunitária demoram tanto no Ministério das Comunicações? Então, rapidinho, eu vou perguntar para o Otávio. Otávio, nesse trâmite, o que vocês analisam objetivamente? Bom, no processo de outorga, Nassif, são analisadas tanto a documentação quanto o projeto técnico encaminhado pela emissora. Além disso, pela entidade que pleiteia uma outorga para começar a operar uma emissora. Além disso, quando há uma concorrência, quando há duas entidades concorrendo, o Ministério das Comunicações avalia a representatividade de ambas, segundo critérios objetivos, manifestações de entidades representativas daquela comunidade apoiando uma entidade, por exemplo, é um dos critérios. Né? Agora, Nassif, eu queria tocar num ponto específico. Né? Se falou muito na necessidade do Ministério verificar em loco, em cada cidade brasileira, o real caráter comunitário de uma entidade que pleiteia a outorga. O Ministério das Comunicações, como eu disse, nesses 3 anos, de 2011 até agora, está contemplando mais de 1.800 cidades com a possibilidade de novas outorgas. Né? Isso gera uma quantidade processual, uma quantidade de novos processos significativa. Seria inviável para qualquer estrutura do Estado fazer audiências públicas em 1.800 cidades diferentes para verificar cada uma dessas entidades. Então, sim, temos que contar com a sociedade, temos que contar com a comunidade, temos que contar com denúncias da comunidade, a participação da sociedade pelos mecanismos institucionais existentes nesse processo de outorga. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, voltamos na segunda-feira. Uma boa noite para os senhores.